minutos e nós vamos conversar com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Bom dia, Nicoli. Bom dia, Glauco, e bom dia a todos os ouvintes. Nicoli, a transição do governo de Jair Bolsonaro para o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva já começou oficialmente na madrugada desta sexta. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, nomeou o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin para o cargo especial de transição governamental. E já tivemos o primeiro encontro ontem também com representantes de uma equipe e de outra e as primeiras movimentações. Como é que você vê esse início de trabalho da equipe de transição e que tipo de perspectiva a gente pode ter a partir de agora, Nicoli? Bom, eu tenho a impressão de que o governo Bolsonaro foi pressionado pelos seus aliados, principalmente o PL, para seguir a lei, né? Lembrando que no Brasil existe uma lei que garante a possibilidade de transição de um governo a outro, né? Sendo que cada equipe pode ter, do governo anterior e do novo governo, 50 membros. Então, o Ciro Nogueira, da Casa Civil, tem é, promovido, né, e entregado para o Geraldo Alckmin, que é o chefe dessa transição do governo Lula, uma série de documentos dados dos bancos públicos, mas isso é um aspecto, né, dessa transição, porque, de fato, enfim, no que diz respeito a uma logística mais burocrática, né, ou seja, os dados de ministérios, principalmente aqueles que são mais transparentes, isso tem sido passado para o novo governo do Lula. Agora, a gente não pode esquecer que ontem mesmo a Petrobras anunciou adiantamento do pagamento de dividendos aos acionistas, são mais de 200 bilhões de reais. E esse adiantamento tem um motivo, né, que é o de não deixar nas mãos do governo Lula esses recursos para serem usados para um para eventuais programas sociais ou mesmo novas políticas, né, de expansão da Petrobras, como eram feitos no governo do PT. Tem outro ponto também que é importante a respeito ainda do encobrimento de alguns dados, sobretudo sobre orçamento secreto, né? Já há uma tendência do governo Lula mudar as regras, pelo menos dessas emendas dos relatores, que haja mais transparência, uma vez que essa lei está aprovada desde o governo Bolsonaro, né? Então, e há problemas ainda em relação a sigilos secretos, que são elementos que só serão descobertos de fato quando o Lula assumir a presidência. Então, tenho a impressão de que essas atitudes mais benevolentes dos bolsonaristas, do governo Bolsonaro, deve ter por trás, claro, uma tentativa de amenizar as possíveis críticas e denúncias, né, e abertura de caixas pretas, né, dos ministérios, quando o ministério do governo Lula assumiu o poder. Então, temos que aguardar as cenas dos próximos capítulos, mesmo porque está prevista, ou estava prevista para logo após as eleições, a abertura da CPI do orçamento secreto. Por enquanto, quase nada se falou disso, mas a sociedade ela precisa ter contas prestadas, né, sobre os gastos dos deputados, principalmente aqueles ligados ao bolsonarismo. Agora, Nicoli, outra negociação que já começa a movimentar o Congresso Nacional é uma PEC para manter principalmente os R$ 600 do Auxílio Brasil. Isso é bastante curioso, para dizer o mínimo, porque Bolsonaro prometia manter o Auxílio Brasil nesse valor, só que na lei de diretrizes orçamentárias que ele encaminhou ali na proposta, né, de LDO que ele encaminhou ao Congresso Nacional, não havia essa previsão e agora, fazendo as contas, está evidente que ele não tinha previsão para manter isso, né? Como é que você vê essa necessidade de ter que se negociar uma PEC para poder manter o Auxílio Brasil de R$ 600, Nicoli? Bom, trata-se de uma necessidade política e econômica de toda a sociedade, né? Principalmente entre os mais pobres. O Bolsonaro certamente ia fazer algum rebolado fiscal, literalmente, para manter esse programa, caso mantivesse mesmo, mas a ideia, né, da equipe do Lula de transição é fazer que, para as leis diretrizes orçamentárias do ano que vem, haja um desvinculamento do Bolsa Família, Auxílio Brasil, do teto de gastos, né? Exatamente para que o governo tenha recursos manejáveis para garantir o mínimo do mínimo para que a população se alimente e pague também suas contas mais básicas e elementares.
Caso contrário, nós entraríamos num profundo abismo social, né? Com essa falta de recursos, milhares de brasileiros não teriam condições de se alimentar direito, ou sequer de ter um mínimo de dignidade, né? Então, a primeira grande negociação do governo Lula foi garantir um mínimo, né, necessário para que as famílias possam sobreviver. Né? Isso mostra o comprometimento do governo Lula com as suas promessas de campanha, que era manter o auxílio e futuramente ampliá-lo, né, com outros programas sociais vinculados às crianças nas escolas, né, à saúde dessas crianças também e, claro, geração de empregos e redução do preço de alimentos, né, porque na proposta do Bolsonaro, esse benefício ele acaba sendo distribuído, mas sem pensar de fato no controle inflacionário, né, numa política de segurança alimentar para a população mais pobre. Então, o que vimos foi Bolsonaro aos 45 minutos do segundo tempo, fazendo literalmente medidas eleitoreiras, claro, com o objetivo de se manter no poder. E, de fato, agora nós vamos ter no governo Lula o retorno de profissionais da área do serviço social, profissionais que, de fato, planejam, né, programas que visam reduzir a desigualdade. E, provavelmente, já no segundo ano de governo, no início dele, já começaremos a ver as diferenças, né, entre políticas bem planejadas, né, de estudiosos, acadêmicos, pessoas que são ligadas aos movimentos sociais de fato, ou seja, teoria e prática unidos, ao invés de vermos as propostas e as realizações de Bolsonaro, todas elas feitas ao calor da hora, com medidas eleitoreiras e sem muito planejamento fiscal e orçamentário. Agora, Nicola, outro fato que chamou a atenção ontem também foi o ministro Alexandre de Moraes, na condição de presidente do TSE, falando a respeito dos protestos de caráter golpista. Ele destacou ali durante uma sessão da corte o caráter criminoso das manifestações que pediram intervenção militar. Segundo ele, os envolvidos em atos antidemocráticos sofrerão punições. E na condição de ministro da STF, ele também ordenou à Polícia Federal que apresente o detalhamento das informações colhidas até aqui sobre quem liderou os bloqueios nas estradas de diversos estados. Como é que você vê essa postura do ministro do STF, também presidente do Tribunal Superior Eleitoral? É necessário chegar a não só a quem liderou essas manifestações golpistas, mas também a quem financiou esses atos, Nicole? Sim, sem dúvida, né? Não apenas o Alexandre de Moraes, mas me parece que o grande consenso que existe enfim, quem detém bom senso nessa sociedade brasileira é a legitimidade do processo eleitoral brasileiro que garantiu a vitória ao Lula. Então, mesmo meios de comunicação que antes faziam grandes oposições ao Lula, é o caso da Rede Globo, da Bandeirantes, Folha, Estadão, há um consenso nacional entre meios de comunicação de esquerda, de direita, órgãos da sociedade civil, OAB, enfim, Fiesp, mesmo também órgãos do governo, né, como ministros que representam o STF, há esse grande consenso de que é necessário respeitar o resultado das urnas. E qualquer ação, né, que vise não levar adiante esse resultado são atitudes golpistas, né, são atitudes antidemocráticas. E a imprensa, a grande imprensa, tem feito questão de ressaltar isso. O próprio Biden também fez um discurso essa semana que aparentemente tinha tudo a ver com o Brasil, né, dizendo que é inaceitável aqueles que não reconhecem o resultado das urnas. Né? Faz parte da transição democrática, alternância de poder, é necessário respeitar a vontade da maioria, e diante disso, o Alexandre de Moraes se viu motivado de começar uma verdadeira caça jurídica, claro, a todos aqueles que organizaram esses movimentos. Primeiro, por fecharem vias públicas, né, retirando o direito de ir e vir de outros cidadãos. Segundo, por desejarem uma ruptura constitucional, né, ou seja, uma ditadura angariada por militares. Nem mesmo, né, as Forças Armadas, enfim, se sensibilizaram com esses movimentos que têm tendências fascistas, né, nazifascistas. Nós vimos no sul do país pessoas ocupando estradas ou mesmo em frente aos quartéis, cantando o hino nacional, fazendo gestos com braços levantados, né, como os nazistas faziam,
claro, com seus respectivos hinos, né? Mas o fato é que tudo isso vai levando à ideia de que uma parte considerável da sociedade, claro, nem todos os bolsonaristas defendem esse tipo de postura, nem todos que votaram em Bolsonaro também são bolsonaristas, mas existem algumas bolhas organizadas pela internet, influenciadas, né, por grupos de extrema direita, que querem essa intervenção militar, rompendo com a democracia brasileira. E o que é curioso é que nem mesmo Bolsonaro também se mostra muito motivado a esse tipo de atitude. Ele está sendo convencido de que, sobretudo pelo PL, né, de que não vale a pena uma via golpista. Já foi oferecido a ele um cargo de liderança dentro do partido, uma mansão dentro de Brasília, para que o próprio PL e o próprio Bolsonaro não percam esse capital político, que não é de se jogar fora, são mais de 57 milhões de votos. Então, Bolsonaro nem mesmo tem apoiado esses movimentos, ao contrário, pelo menos da boca para fora, né? O Bolsonaro, na terça-feira, fez um discurso via internet, né, dizendo para que os manifestantes se retirassem das estradas, e parece também não apoiar um golpe como antes apoiava durante seu mandato. Tudo isso porque o Bolsonaro sabe qual é o peso disso, já foi alertado. De qualquer outra atitude golpista, poderá render processos, né, de criminalização do seu movimento político, o próprio bolsonarismo. Há também uma série de desvantagens ao Bolsonaro quando sair do poder, que a gente já citou aqui, a questão da abertura dos sigilos secretos, investigações mais acirradas sobre orçamento secreto, investigações sobre a compra de apartamentos com dinheiro vivo, foram mais de 50 pela sua família. Há também casos envolvendo o Queiroz, investigações sobre o caso Marielle, que mais de 4 anos estão literalmente paradas, né? Então, todos esses elementos, né, motivam o Bolsonaro a baixar a cabeça, aceitar o resultado e sair da forma mais melancólica e silenciosa possível do poder, permitindo uma transição harmônica, segura, pelo menos é o que se espera e o que ele tem feito até agora. Mas a gente não pode esquecer que a extrema-direita ela tem uma série de artimanhas, né? Tentaram, durante o processo eleitoral, deslegitimar o processo eleitoral, o resultado das urnas, tentaram literalmente dar um golpe agora, na última semana, né, com o movimento desses lunáticos fascistas, né, que querem desrespeitar o resultado das urnas, mas as cartas nas mangas do Bolsonaro têm se esgotado. Faltam menos de 2 meses para ele deixar a presidência e, aparentemente, não há mais alternativa a não ser aceitar o resultado e permitir uma transição pacífica, uma alternância de poder, como a nossa Constituição exige. Nicoli, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Até a próxima. Até a próxima. Bom final de semana a todos. Igualmente, conversamos aqui com o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Paulo Nicoli Ramires. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.